Olá, seja bem-vindo ao Saque Logística, a plataforma digital de aprendizado em logística e supply chain. Dando sequência às nossas aulas falando sobre ferramentas de gestão, hoje nós vamos falar sobre o CIPOC, que é uma solução muito eficiente para o mapeamento de processos. E o que nós vamos abordar na aula de hoje? Em primeiro lugar, nós vamos entender o que é e qual o objetivo do diagrama CIPOC. Entendendo o que é e seu objetivo, vamos aprender quais os benefícios nós podemos obter a partir da utilização dessa ferramenta. Vamos entender também quando e por que utilizar o CIPOC e também vamos aprender um passo a passo de como criar um CIPOC, ou seja, nós vamos aprender a utilizar a ferramenta. Mas, ao final da aula, vamos ver um exemplo da utilização do CIPOC aplicado a processos logísticos e vamos exercitar o conteúdo aqui apresentado em questões que são aplicadas em vestibulares e concursos, beleza? Lembrando que todo o conteúdo que nós vamos apresentar aqui nessa aula está disponível no nosso artigo e o link está aqui na descrição desse vídeo, o artigo lá do nosso site. Assim como todo o material, essa apresentação que nós vamos utilizar, está disponível em PDF para download, para quem quiser aprofundar o conhecimento, aprofundar os seus estudos, beleza? Se você não conhece o Saque Logística, peço que você veja o nosso site, veja nossas redes sociais, nossos cursos na Hotmart, nós temos conteúdos relacionados à logística, supply chain, operação, gestão, que vai com certeza auxiliar aí no seu processo profissional ou na sua área acadêmica, beleza? Então vamos dar início à nossa aula de hoje. O que é o CIPOC? O CIPOC é uma ferramenta da qualidade utilizada na gestão empresarial para entender e documentar os principais elementos de um processo. A sigla é um acrônimo para as palavras no inglês americano, que quer dizer suppliers, que é os fornecedores, os inputs, que quer dizer os insumos, process, que quer dizer o processo, outputs, que é relacionados às saídas, e customers, que são os clientes. Então, quando a gente fala em mapear um processo, a gente pega uma visão mais simples. Um processo ele tem uma entrada, ele tem um processamento, que é feito em uma área de controle, e ele tem uma saída. Isso é uma visão, vamos dizer assim, bem simples do que é um processo. Então, o CIPOC vem como essa solução para tornar mais estruturado esse processo de mapear um processo. Fica até um pouco redundante, mas ele cria uma fórmula, ele tem um passo a passo para que a gente possa entender como que funciona um processo, desde a sua entrada até a sua saída. O CIPOC se apresenta na forma de um diagrama, de forma que fica simples e objetivo visualizar os stakeholders, que são as partes interessadas dentro desse processo, insumo e atividades, bem como as saídas para um determinado cliente desse processo. Então, para a gente entender de uma forma talvez um pouco mais clara, vamos aqui mapear o que é o CIPOC, cada uma dessas etapas. O S está relacionado aos fornecedores, o I está relacionado aos insumos, o P ao processo, o O aos outputs e o C os clientes. Vamos imaginar, vamos começar a fazer um exemplo aqui mais básico, até que a gente lá na frente vai conhecer o exemplo aplicado à logística. Vamos imaginar uma fábrica de camisa, uma fábrica que faz camisetas. Então, ela precisa de fornecedores, ou seja, aquelas empresas que vão fornecer os tecidos, vamos dizer assim, as ferramentas, as máquinas que faz o processo, assim como os insumos, igual linha, agulha, vamos colocar aqui seus insumos. E o que esse aqui são os fornecedores que fornecem esse tipo de material. E esses também são os insumos, ou seja, eu preciso de tecido, eu preciso de ferramenta, eu preciso de máquina, eu preciso dos insumos para estar fazendo o meu processo de criar uma camiseta. Então, esse é o processo. Aqui vai haver uma área onde vai ter um corte da camiseta, vai ter a área da costura, vai ter a área do, vamos dizer assim, do silk, que vai fazer a impressão de algum desenho, algum objeto na camisa, vai ter a parte de bordado. Isso aqui eu estou imaginando, tá? Isso aqui faz parte do processo. Vai haver o corte, vai haver a costura, as medidas, tudo aqui vai estar relacionado ao processo.
Os outputs são as saídas, ou seja, o que vai sair desse processo aqui? Vai sair as camisetas, em diferentes modelos, tamanhos, dimensões, cada um com suas características. E aí nós temos os clientes, que pode ser um PJ, que são as lojas, os distribuidores, ou pode ser diretamente uma pessoa física, dependendo do canal de distribuição dos produtos dessa empresa. Então, quando a gente faz um mapeamento de todos esses elementos, nós conseguimos entender o processo desde o seu início até o seu final. E o que é o objetivo? Eu acredito que isso já esteja um pouco mais claro na nossa mente, mas qual que é o objetivo de se utilizar a ferramenta do CIPOC? O objetivo do diagrama CIPOC é fornecer uma visão geral, clara e concisa de um determinado processo. A ferramenta ajuda a identificar e documentar os elementos chaves do processo. O que são elementos chaves? Ou seja, aquilo que realmente faz uma diferença para o resultado final. Ou seja, se a gente sabe quem são os fornecedores chaves da empresa, os processos chaves, os insumos chaves, nós conseguimos trabalhar bem ali dentro do processo para que a gente tenha um produto final, que são as saídas, os outputs, da melhor qualidade possível. Dessa maneira, ao mapear esses componentes em um diagrama CIPOC, as equipes podem obter uma compreensão mais clara do contexto do processo, identificar possíveis áreas de melhoria e facilitar a comunicação e colaboração entre todos os envolvidos no processo. Então, quem são os envolvidos? São os fornecedores, são os funcionários, os trabalhadores e os clientes. Todas essas partes devem estar em colaboração para que todos saiam ganhando, ok? Mas, basicamente, ao utilizar a ferramenta CIPOC, nós estamos tendo por objetivo aumentar a nossa eficiência, a qualidade do produto que nós estamos criando e, por que não, a aumentar a satisfação do cliente. Ou seja, é uma ferramenta muito simples, mas que traz um objetivo e benefícios, como nós vamos ver a seguir, extremamente relevantes para o contexto empresarial. E o que são esses benefícios que a gente pode obter a partir da utilização do CIPOC? O primeiro deles é uma visão geral do processo. Por que isso é importante? Para que as pessoas que estejam ali envolvidas saibam exatamente como que funciona, como que começa, como que faz a parte de processamento, que seria o meio ali, a etapa do meio do processo, e qual é a saída, e quem que vai usufruir daquela saída, daquele produto final. Nós tendo essa visão geral do processo, nós conseguimos identificar se existe algum problema ou alguma oportunidade, seja nas entradas, seja no processamento, ou seja, na saída. Assim como nós podemos identificar as partes interessadas, os stakeholders. Quem são os meus fornecedores? Quem são os meus funcionários? Qual a ação desses funcionários? Qual a ação dos meus fornecedores? Quem são os meus clientes? Então, entendendo quem são essas pessoas, quem são essas partes interessadas nesse processo, fica mais fácil melhorar a comunicação entre essas partes e a colaboração. Pois, eu tendo um relacionamento mais próximo, eu consigo entender o que meu cliente de fato está precisando, qual é o seu desejo, qual é a sua expectativa. Assim como, se eu tenho um relacionamento próximo com o meu fornecedor, eu consigo ter um diálogo melhor, eu consigo fazer melhores negócios, fazer um processo onde todo mundo sai ganhando. Foco na qualidade, ou seja, o CIPOC, como nós apresentamos, é uma ferramenta da qualidade voltada para a gestão empresarial. Mas por que voltado para a qualidade? A qualidade está relacionada a entregar o produto que esteja de acordo com o planejamento que foi realizado pela própria empresa. A gente vai ter um objetivo, que é atender a necessidade do cliente, nós vamos ter um plano para entregar esse objetivo e assim nós vamos realizar o processamento na prática. E aí, quando a gente tem esse processo mapeado, com os elementos bem definidos e tudo muito bem estruturado, naturalmente nós estamos trabalhando em benefício do nosso processo. Então, nós vamos buscar sempre ter resultados mais satisfatórios. Análise de processo orientada a dados, ou seja, se a gente tem esse processo bem mapeado, uma ferramenta que é estruturada, é muito conhecida, é muito utilizada, naturalmente nós direcionamos nossas ações com base em relatório, com base em uma estrutura de gestão bem definida.
facilita a comunicação, ou seja, se eu sei quem é o responsável pela entrada, eu sei quem é o responsável pelo processamento e eu sei quem é o responsável pela saída, atendendo esse fluxo, naturalmente a comunicação é melhor, seja com os fornecedores, seja com funcionários, seja com os clientes. É também um suporte à tomada de decisão. Vai de acordo com essa análise orientada a dados, ou seja, se eu vou tomar uma decisão, se essa decisão é baseada em dados, em estrutura, em ferramentas, em um processo de gestão bem estruturado, naturalmente essas decisões vão ser, vamos dizer assim, melhores tomadas, ou seja, o resultado a partir dessa decisão a tendência é que ele seja mais satisfatório. E, claro, relacionado à qualidade, nós estamos na melhoria contínua. Por quê? Se eu tenho um processo bem definido, mapeado, todo bem estruturado, eu consigo identificar oportunidades. Oportunidades para que eu possa ter um aumento na minha qualidade do produto, da minha saída, para que eu possa ter, naturalmente, com a maior qualidade, uma maior satisfação, que eu possa reduzir custos, que eu possa aumentar minha produtividade. Então, se eu tenho isso bem mapeado, bem definido, naturalmente eu consigo identificar as oportunidades para ter resultados mais satisfatórios. Quando que eu devo utilizar o CIPOC? Aqui nós deixamos 5 situações em que a gente pode aplicar e utilizar a ferramenta do CIPOC. A primeira delas, na melhoria de processo. Coincidência ou não, foi o que nós acabamos de falar. Antes de iniciar qualquer projeto de melhoria de processo, é essencial entender completamente o processo existente. Ou seja, eu vou fazer um CIPOC do atual, vou identificar as minhas oportunidades, vou traçar um plano de ação para obter melhores resultados e vou chegar a um novo processo. E aí eu vou ter um novo CIPOC. Então, quando eu mapeio o processo atual, eu consigo identificar oportunidades, traço ações para melhorar os resultados, atuo na melhoria contínua e obtenho um novo processo, ok? Temos uma segunda situação que é relacionada a desenvolvimento de projetos. Aqui, diferente da primeira situação, aqui eu não tenho um processo atual. Ou seja, eu não tenho nada. Um projeto é algo novo, é um resultado novo. Então, se eu fizer um CIPOC de um projeto, eu consigo visualizar dentro desse processo que ainda não iniciou o que eu posso obter ou como eu vou estruturar esse novo projeto. Então, ao projetar um novo processo, o CIPOC ajuda a garantir que todos os elementos necessários estejam considerados desde o início. Ou seja, se eu faço CIPOC, eu já vou saber, eu contemplei todos os meus fornecedores, eu contemplei todos os insumos necessários, eu contemplei todos os processos, todas as atividades, tarefas que eu preciso realizar para eu obter meus outputs, que são as minhas saídas. Eu contemplei todos os clientes que eu preciso para o meu processo. Então, tudo isso é muito importante antes de iniciar um projeto, a gente ter ele muito bem mapeado, estruturado, para que na hora de realizar de fato as ações, nós conseguimos alcançar resultados satisfatórios. Análise de problemas, ou seja, falhas, problemas, resultados insatisfatórios podem ocorrer dentro de um determinado processo na empresa. E se eu tenho esse processo bem mapeado, bem definido, naturalmente eu consigo identificar em qual etapa desse processo, um processo ele sempre tem um início, ele tem um meio e ele tem um fim. E a partir desses resultados, e eu tendo esse processo bem mapeado, eu consigo identificar se esse problema ele está relacionado ao meio, ao início ou ao fim do meu processo. Identificando essa etapa onde está causando o problema, eu consigo ter uma ação direcionada em dados e análise, ou seja, essa ação vai ser mais efetiva na correção desse problema. Tem também a parte na melhoria da comunicação, pois se eu tenho um processo desenhado, ele serve como uma ferramenta de comunicação, ajudando a alinhar as equipes e as partes interessadas em torno de uma compreensão comum do processo e dos objetivos.
E é claro, um item extremamente importante, se nós estamos falando de uma ferramenta de qualidade, ela auxilia e muito nesse processo de auditoria, de certificação. O CIPOC é uma ferramenta útil durante essas auditorias de qualidade. Dessa maneira, a ferramenta fornece uma visão geral, clara do processo e sua relação com requisitos da qualidade. Quando a gente vai passar por uma auditoria relacionada à qualidade, muitas das vezes a pessoa não conhece a fundo o processo da empresa. Então, quando a gente tem isso bem estruturado, fica mais claro para essa pessoa o entendimento do que é o processo, quais são as entradas, quais são as saídas, como que é feito o processamento, quais são as atividades. Então, ela passa a entender melhor o processo e, naturalmente, ela vai conseguir identificar as oportunidades, as falhas e aí dar sequência nesse processo de melhoria contínua, ok? Então, essas são as 5 diferentes, vamos dizer assim, situações, cenários onde a gente pode utilizar o CIPOC. Então, o que mostra que a ferramenta é extremamente versátil dentro do contexto da gestão empresarial e ela pode ser utilizada em diversos aspectos, sempre com o objetivo de alavancar os resultados da organização. E como que a gente faz o cipó? Que a gente viu que é muito simples naquele exemplo da fábrica de camisas, mas aqui nós listamos 6 passos sequenciais para que a gente possa realizar o cipó. Vamos partir daquele mesmo exemplo. E qual que é o nosso processo? Vamos colocar aqui, ó, fabricação de camisetas. Esse é o meu processo. Claro que é uma empresa do ramo têxtil, ela tem diferentes outros processos. Aqui nós estamos pegando um processo micro dentro dessa organização. Quais são os meus elementos CIPOC? Então vamos lá. Quem são os meus fornecedores? Vamos falar assim então. São as fábricas de tecidos, as fábricas de máquinas de costura, os distribuidores de insumos, que são as linhas, agulhas, tudo que se faz necessário. Quem são os meus insumos? Aqui nós temos tecidos, agulhas, tintas para realizar o processo de silk. Aqui nós temos máquinas. Tudo isso é necessário para que eu possa fabricar a camisa. E quais são os meus processos? Aqui eu vou ter o corte, a costura, as medições, silk na camisa. Quais são os meus outputs, que são os meus produtos finais? São as camisetas. Aqui nós vamos ter diferentes modelos, vamos assim dizer. E quem são os meus clientes? Daquela mesma forma, pode ser um PJ, que são distribuidores, lojas, assim como pode ser um PF, uma pessoa física, que compra diretamente junto à empresa. Então, eu preciso listar de uma forma bem detalhada quem são os elementos do CIPOC. Claro que aqui a gente fez de uma maneira mais rápida, só para entendimento acerca desse conceito, mas quando a gente vai de fato mapear um processo, a gente precisa detalhar cada um desses itens. E aí nós vamos mapear, ou seja, colocar isso na forma de um diagrama. Muitas das vezes nós vamos ver que o diagrama do CIPOC, muitas das vezes nós vamos perceber que o diagrama CIPOC ele vai estar na estrutura de colunas e não de linhas, igual a gente apresentou aqui, mas isso não interfere muito no resultado final da utilização da ferramenta. Ela pode ser na forma de linha ou forma de coluna. Vai de acordo com que quem está, de fato, fazendo a ferramenta, vai preferir. Então, aqui nós vamos conectar fornecedores, insumos, com processo, com outputs, com os clientes. É basicamente fazer a relação desses fornecedores com os insumos, ou seja, a fábrica de tecidos está relacionada aos tecidos. O tecido está relacionado ao corte, está relacionado à costura, que está relacionado ao produto final, que está diretamente relacionado com o cliente. Então, feito esses 4 passos, nós vamos para a etapa de revisão e validação. Então, é muito importante que aqui nós tenhamos uma equipe que tenha um conhecimento profundo relacionado ao processo para que elas possam verificar se realmente está de acordo
ou não. Não estando de acordo, vai fazer as devidas correções. Estando de acordo, o processo, a ferramenta está validada. E aí é a hora da gente tratar a melhoria contínua, que aqui nós podemos identificar oportunidades e, se necessário, atualizar o processo para obter resultados mais satisfatórios. Beleza? Então vamos a um exemplo relacionado ao processo logístico. Aqui nós vamos tratar o gerenciamento de estoque em um armazém. Ou seja, então eu vou tratar do processo do estoque de produtos em um armazém. Quem são os meus fornecedores? São os fornecedores de produtos, são os fabricantes e são os distribuidores. Quais são os produtos que eu preciso? São os produtos, são os materiais e são informações relacionadas aos pedidos dos clientes. Qual que é o meu processo logístico? Eu tenho que receber essas mercadorias dos meus fornecedores, eu preciso inspecionar esses produtos, esses materiais, para ver se eles estão de acordo com aquilo que de fato nós adquirimos. Eu preciso armazenar esses produtos e esses materiais conforme normas técnicas pré-estabelecidas para que eu possa garantir a conservação desse produto. Eu preciso movimentar esses produtos dentro dessa área de controle, que é o armazém. Eu preciso controlar o inventário, ou seja, eu preciso ter listado quais são os produtos, quais são as quantidades, quais são as suas especificações. Tudo isso na forma de um inventário de estoque. Eu preciso realizar o picking, ou seja, a separação dos produtos para os meus clientes finais. Eu preciso, claro, embalar para o processo de transporte, para que dentro desses processos não haja danos e que o produto chegue íntegro até o meu cliente. Quais são as saídas que eu desejo desse processo? O estoque armazenado, pedidos processados e relatório de inventário. Esses são os meus resultados. Resultados esses que vão atender a centro de distribuições, loja e até mesmo a clientes finais. Então, quando a gente faz essa listagem de todos os elementos, a gente consegue perceber uma conexão, que aqui nós estamos falando do início do processo, aqui o meio e aqui o final. E aqui nós conseguimos identificar como eles estão intimamente interligados, ok? Então, ó, aqui a gente só falou o que é cada uma das etapas aí desse processo logístico de gerenciamento de um armazém. Aqui é claro, tá, pessoal? Nós estamos apresentando uma visão mais simplificada do que é de fato a ferramenta para não tomar muito tempo, para não tornar tão complexo que possa até dificultar o entendimento a respeito desse conceito. E agora nós vamos exercitar esse conteúdo que foi aqui apresentado em questões relacionadas ao objeto de estudo. A primeira delas é: a matriz POC é uma das formas mais completas de mapeamento de processo, pois avalia todos os seus componentes. Pensando em um processo de aquisição de um equipamento na organização 2XY, a preparação da área de instalação do equipamento está relacionada à seguinte parte na CIPOC. Então, aqui nós estamos falando em uma etapa de preparação da área de instalação. Então, aqui nós estamos fazendo a aquisição de um equipamento. Então, vamos lá. Vamos montar aqui o nosso CIPOC. Se eu vou fazer a aquisição do equipamento, quem é o meu fornecedor? A fábrica do equipamento, ok? O que é o meu input? O que eu estou comprando? Eu estou comprando um equipamento. A partir do momento que esse equipamento chegar, eu preciso instalar ele, mas antes de instalar, eu preciso preparar a área e eu preciso depois instalar. Qual é o meu, vamos dizer assim, qual é a minha saída? Seria um equipamento instalado. E qual é o meu cliente? Talvez a área de operação ou produção de uma empresa. Então, quando a gente fala da etapa de preparação, nós estamos falando da etapa do process ou processo. Então, alternativa C. Mais uma questão.
Assinale a alternativa que indica a ferramenta de mapeamento de processo, que consiste em uma representação gráfica dos fatores de um processo, que são as entradas, as saídas, método, medição, competência e infraestrutura, disposto em quadros que circulam o processo. Então, essa questão aqui, ela é uma questão, de certa forma, perigosa. Por quê? Quando a pessoa está lendo aqui e fala em mapeamento de processo, naturalmente, ela tende a entender que nós estamos falando do CIPOC, que inclusive é uma das alternativas. Mas o CIPOC, ele fala das entradas, ele fala das saídas, mas ele não fala em questão de medição, de competência e de infraestrutura. Então, não é a matriz CIPOC nesse exemplo. Para essa questão, a resposta certa é o diagrama da tartaruga, pois ele tem esses diferentes vieses aqui de um determinado processo. E aqui é feito a ligação desses 6 itens nesse diagrama da tartaruga, porque aqui meio que forma como se fosse um corpo de uma tartaruga, mas aqui é importante. Se eu conheço o que é o CIPOC, naturalmente eu sei que não é isso que é o CIPOC, por mais que nós estamos falando em um mapeamento de processo. Beleza? Então, pessoal, era isso que a gente queria falar sobre o objeto de estudo CIPOC. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, que ele tenha algum valor no seu campo acadêmico ou campo profissional. Peço que, se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe aqui o seu comentário. Ficou alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão? Escreva aqui para que a gente possa conversar melhor. Beleza? Um abraço e até a próxima.